nossa cultura jurídica é meio resiliente nesse ponto. E a cultura brasileira. Há uma suspeita de que digamos, qualquer incentivo que se dê à recuperação, no sentido de permitir a alocação das perdas de uma forma racional e produtiva, isso daí há uma suspeita de que isso se trata de uma fraude, né? Então, o pessoal da Procuradoria está convencido que recuperação judicial é uma forma de fraudar imposto. Sabe, e eu me lembro quando nós fizemos a Lei 2005, eu insisti muito nisso, e nós recebemos as estatísticas de quantas empresas em concordata e falência recolhiam de impostos. Era nada. Falou 4 milhões de reais num ano. Isso lá nos vídeos de 2004, mas não era nada. E isso não mudou muito, porque a primeira coisa que o sujeito insolvente faz, o empresário ou a empresa insolvente, é parar de pagar impostos. E faz isso não por uma maldade intrínseca, é uma questão de fartura, né? Farta tudo, falta dinheiro. Né? Então, precisaria haver uma evolução no sentido de que o nosso sistema jurídico fosse mais alinhado com o que acontece nos outros países, tá certo? Em que se reconhece, em primeiro lugar, que a insolvência gera uma perda e essa perda tem que ser alocada da forma mais construtiva possível, no sentido de permitir preservação de empregos, capacidade contributiva, PIB, e principalmente a reciclagem de ativos. Porque a nossa ideia de lacrar estabelecimentos numa falência é um horror. Não devia lacrar. Vende no primeiro dia. Pô, faliu, vende, bota para produzir de novo. Adianta, tá? É um carro, 10 anos. O prazo médio de uma falência no Brasil, segundo os estudos de jurimetria que eles fizeram na Faculdade de Direito Católico, é 10 anos. Então, que computador vale alguma coisa 10 anos depois? Claro. Nada. Então, essa ideia, e nos bancos é muito comum isso, diz, não, a recuperação judicial é uma forma encontrada pelos empresários para enricar. Eles estão a fim realmente não pagar os débitos deles e o negócio deles. A verdade é que, na maior parte das recuperações, aprovado o plano, a empresa sai totalmente trôpega. E muitas vezes os planos, para serem aprovados pelos credores, não são realistas. Não são planos de recuperação. São aquilo que os americanos chamam pretend and extend. Ganha um prazo, tal, assim não decreta falência. Então, essa percepção do fenômeno teria que ser melhor compreendida pela nossa cultura jurídica, porque há muita atividade econômica que acaba sendo perdida por esse nosso sistema jurídico, que poderia ser perfeitamente resgatada, e eu acredito que isso teria uma influência daquelas medidas microeconômicas que têm influência no PIB. E o tratamento, digamos, correto, objetivo da falência e da recuperação é um incentivo para investimentos, é um incentivo para créditos, porque não há aquele horror que não, se entrou em recuperação a gente perde tudo, entrou em falência não se recupera nada. E realmente, quer dizer, os casos, nós advogamos tanto para devedores, como para credores, como para investidores nessa área. E o número de negócios poderia ser muito maior. Quer dizer, caso a gente tivesse uma legislação mais adequada. Esse último esforço que foi feito pelo ministro Meirelles redundou num projeto de lei que acabou sendo muito criticado porque ele foi excessivo. Eles tentaram reinventar a roda e colocar um monte de coisa que tem nos Estados Unidos, quando tem muita coisa que funciona bem na nossa legislação de insolvência. Ao invés de corrigir o que não funciona,
Eles tentaram reinventar a roda. Então, há muito. E depois foi para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que usou a recuperação como meio de cobrar impostos. Quer dizer, que aí, de repente, conseguiu-se assim, um milagre, porque hoje a FEBRABAN, a Fiesp, as instituições que cuidam de insolvência, de advogados, de ordem dos advogados, e instituto e tudo mais, todo mundo é contra esse projeto que foi para o Congresso. Certo? É uma unanimidade. Pela primeira vez nós conseguimos uma unanimidade, inclusive com bancos e indústria. Então, todo mundo está contra. Então, o que está se discutindo agora em termos de acertar a legislação? O Banco Central se opôs terminantemente a que os bancos entrassem na recuperação. Uma barganha que se poderia fazer é usar o sistema dos Estados Unidos, que se o plano do devedor não fosse aceito durante um certo período de exclusividade, os credores poderiam apresentar um plano, eles que são os maiores interessados. Em compensação, eles participariam da recuperação. Resposta dos meus amigos banqueiros: não, mas não dá para confiar na justiça. Então, o círculo se fecha. O círculo se fecha. Então, o que vai ser possível se esse grupo que agora pela primeira vez unificou todo mundo que se interessa pela recuperação e pela insolvência fez? A primeira coisa foi moralizar a falência. E que não é difícil, porque o projeto de lei 2005 não é ruim. Mas o que está faltando é um dispositivo que foi colocado nesse projeto de lei, que é uma obrigatoriedade do administrador judicial vender todos os bens no prazo máximo de 6 meses. Inicialmente pelo valor de avaliação, depois por 50%, depois por qualquer preço, e se não vender ele tem que estar de presente. Tá certo? Então, por quê? Tirando-se os bens de uma massa falida, vai sobrar uma discussão de dinheiro para cá, dinheiro para lá, tal, que não chega a afetar a produtividade do país. E esses bens que ficam encalacrados na massa falida não estão produzindo. Então tem que colocar esses bens de volta para a produção a qualquer preço e dentro de um prazo razoável. No Chile é 4 meses. Aqui se estipulou 6 meses. Isso está tanto no projeto do Ministério da Fazenda quanto nesse novo projeto. E além disso, existe um projeto que foi feito pelo Uncitral tratando da insolvência transnacional. Quer dizer, como esse conflito de jurisdições que existe quando uma empresa, ela, digamos, tem sede no Brasil, mas tem filiais nos Estados Unidos, na Europa e em outros países e tal. Então, qual a lei aplicável? Então, tem uma lei modelo que foi desenvolvida pela ONU, pela Uncitral, que é um órgão da ONU, e que foi aprovada por 44 países. E desses 44 países, provavelmente significa alguma coisa em torno de 98% do PIB mundial. Nós não temos isso ainda, mas eu acho que é uma unanimidade agora entre todos que isso deve ser aprovado. Uma outra coisa que provavelmente também será aprovada nesse projeto conjunto é que as grandes recuperações e as grandes falências devem ser tratadas nas capitais dos estados. Porque o que nós temos hoje é que é sempre o local do principal estabelecimento. E aí muitas vezes o principal estabelecimento é nos confins do Mato Grosso, uma cidadezinha de 3 mil habitantes, em que o juiz tem outras prioridades do que se inteirar de como funciona o processo de recuperação judicial. Se for aprovado esse projeto que realmente reflete a opinião média das principais instituições da indústria, do comércio, etc., então eu estava dizendo que algumas alterações devem sair. Uma das bandeiras que eu venho me batendo é acabar com o período de monitoramento obrigatório. Porque não é empresa boa que, depois de aprovado um plano de recuperação, resiste a ficar mais 2 anos em juízo monitorando se está cumprindo o plano ou não.
Hoje há formas de monitoramento muito mais eficazes de empresas privadas que fazem esse monitoramento. Então, a ideia é permitir que, se os credores quiserem que o monitoramento seja feito pelo juízo, ou se quiserem, eles simplesmente dizem que não precisa de um monitoramento. Por exemplo, se eu tenho um plano que eu vou pagar 20% para os credores à vista, vou monitorar o quê? Já foi, pagou, resolveu o problema, não precisa de monitoramento. Agora, se existe hoje várias empresas, principalmente as auditorias e algumas consultorias internacionais, que fazem esse monitoramento muito melhor do que esse sistema de monitoramento judicial. Então, uma proposta que eu espero que saia, né, eu tenho sido um defensor dela. A outra proposta que eu venho me batendo é permitir que a venda. Atualmente nós temos um sistema bizarro. Você pode vender parte do seu negócio ou ativos de uma empresa em recuperação, mas não pode vender a empresa inteira. Ora, uma das formas de recuperação é você vender a empresa inteira. Lógico. Não é? E isso não é permitido pela nossa lei. Então, que é o CNPJ. Hoje nós temos inúmeras concessões que estão tendo muitos problemas e estão insolventes. Agora, não pode mudar, digamos, a concessão pertence àquele CNPJ. Então a ideia é poder vender a empresa com a concessão, etc. Tal, o que, sem dúvida, é bom para a infraestrutura, é bom para os credores, é bom para a preservação de empregos, para tudo mais. Né? Então essas duas bandeiras aí não estão totalmente acolhidos pela unanimidade dos envolvidos nesse esforço de fazer um novo projeto de lei. Mas outras coisas boas estão lá, né? Então, corrigindo algumas falhas da lei, mas muito pontuais. Quer dizer, a ideia é só corrigir aquilo que está atrapalhando. E não tentar revolucionar o sistema, porque a lei de 2005 é uma lei sofisticada, não é uma lei ruim, mas não está funcionando. Agora, ela funcionaria muito melhor se todo mundo participasse do esforço de recuperação. Porque da forma como está, a recuperação judicial muitas vezes é utilizada para fugir do fisco e dos bancos, e a criação de zumbis, que é a eternização da insolvência, que é tudo que uma legislação boa de insolvência tenta evitar. A ideia é resolver a insolvência, seja via recuperação da empresa, seja pela liquidação, qualquer que seja o método adotado, o adequado para aquela situação de insolvência. Agora, Thomas, além da Procuradoria e do Judiciário de um modo geral, no Congresso Nacional há sensibilidade para essas questões? Olha, o projeto já foi ao Congresso e eu não tenho acompanhado como é que está indo no Congresso. Eu acho que ele está meio parado. Ele está junto com a reforma da Previdência, ele está em função da reforma da Previdência. Depende de haver um projeto lá, né? Tem o projeto, então a gente poderia pegar esse projeto e apresentar um substitutivo com essas sugestões que são feitas pelas principais organizações empresariais e de advogados brasileiras e organizações de... Existe um órgão que reúne, digamos, os principais profissionais da área de insolvência no Brasil. E chama TMA, que é Turnaround Management Association. Que hoje tem 500 sócios, e ele realmente congrega uma nata de advogados, tirando quem vos fala, mas todos os demais, e de consultores financeiros, consultores de turnaround operacionais, e até bancos de investimento, tudo mais. Então ele congrega, digamos, a elite daqueles que atuam nos grandes casos de insolvência aqui no Brasil, dos quais não há poucos.
Então, essa organização, mais as ordens de advogados, mais a Fiesp, a Febraban, todos eles estão unidos agora para apresentar esse substitutivo, que já vai melhorar. Agora, enquanto a gente não colocar todo mundo no balaio, né? É, claro. Mas é um círculo vicioso. Mas né? é um pilar importante do que a gente chama o ambiente de negócios, né? O país precisa de um ambiente de negócios aprimorado, né? Sem dúvida. Isso aí é fundamental. Sem dúvida. Isso. Sem dúvida. E isso é um problema sério aqui, né? Porque pelo nosso Poder Judiciário e pelas preocupações que têm os agentes do poder público de serem pessoalmente responsabilizados, tudo aquilo que depende do poder público ou de empresas do poder público fica muito difícil numa recuperação. A gente tem conseguido bons resultados, fazendo uma ginástica desgraçada. E alguns casos de sucesso. Mas também muitos casos que viram zumbis e alguns anos depois somem na história. E não precisaria ser assim, porque se a empresa não tem condições de prosseguir, precisa liquidá-la. Claro. A liquidação é também uma forma de recuperação, porque ela pode ser vendida sem dívidas para alguém que possa tocá-la. Então, se a empresa tiver uma atividade produtiva interessante, por exemplo, nós estamos cuidando de uma recuperação de uma fábrica de geradores, que é líder do mercado. Então é um produto excelente, porque geradores no Brasil realmente necessário. É um belíssimo produto. Uma boa precaução. E eles são líderes de mercado e produzem geradores de altíssima qualidade. Eles têm um problema financeiro, basicamente estrutura de capital e tudo mais. Mas é o tipo da empresa que merece ser recuperada, porque ela atua numa área boa, ela tem um bom produto e ela, como tantas outras empresas, se endividou demais. Eu costumo dizer que a recuperação judicial é uma atividade de fazer a dívida caber dentro da empresa. E sempre que há quando isso não acontece, quando a dívida não cabe na empresa, a recuperação é a forma melhor de fazer. E a gente conta muitas vezes com a boa vontade, né, daqueles que não são afetados pela recuperação. E existem planos de pagamento de impostos, tem uma série de coisas que mitigam um pouco o risco que eu mencionei logo no início da minha apresentação aqui. Mas temos um longo caminho pela frente para que isso seja... A nossa cultura econômica tem uma certa dificuldade em pensar racionalmente em alguns aspectos, não é? Não é? É verdade. E são conceitos tão simples, né? E facilmente demonstráveis. Então, Thomas, muitíssimo obrigado por sua aula. Desculpa eu ter me excedido aí. Não, você não se excedeu em nada. Eu apenas quero avisá-lo de que nós vamos continuar a aborrecê-lo no futuro. De tempos em tempos vamos mandar uma intimação judicial para você vir aqui dar outra aula. Eu obedeço. Tá bom. Muito obrigado.